resolvi fazer esse vídeo. Já tô com vontade de fazer esse vídeo tem bastante tempo, mas eu não tô conseguindo, assim, me soltar pra fazer esse vídeo, porque é muita coisa. São coisas bem íntimas, profundas sobre a minha vida que eu não compartilhei com quase ninguém. Tipo, eu acho que eu nunca contei essa história inteirinha do jeito que eu vou contar aqui pra ninguém. Enfim. Vou fazer isso, vou fazer esse vídeo, vou falar tudo, vou me abrir completamente e eu vou fazer minha maquiagem enquanto eu faço isso, porque senão eu fico nervosa e eu não consigo falar. Então, enquanto eu faço minha maquiagem, a gente vai conversando e eu vou contando essa história inteirinha pra você. Já posso dizer que eu vou me emocionar durante essa história, porque é muita coisa que aconteceu. Enfim, deixa eu começar aqui com minha maquiagem e aí eu vou te contando. Não pula nada desse vídeo, porque pra você entender uma coisa no final, você precisa entender a história inteira. Então, se você pular partes, pode ser que você fique sem contexto. Então, por isso que é tão importante que você preste atenção e escute tudo o que aconteceu comigo para que você entenda aonde eu cheguei e o porquê. Vamos começar do começo, né? Eu sou Karen, tenho 29 anos, moro na Flórida, nos Estados Unidos. Eu sou cosmetóloga, cosmetologista, não sei como que fala em português, mas eu me formei na escola de cosmetologia, né? Que é escola de beleza. Eu faço tudo: pele, cabelo, corpo, tudo. Enfim, eu nasci aqui nos Estados Unidos, mas eu cresci no Brasil. Eu morei grande parte da minha vida no Brasil. Meus pais são brasileiros e todo mundo da minha família é brasileiro. Crescendo no Brasil, eu sempre tive uma dieta normal, uma dieta brasileira normal: arroz, feijão, macarrão, carne, frango, coisas assim, salada, frango com quiabo, especialmente porque eu cresci em Minas, morei até um tempo em Rondônia também, morei bastante tempo em Rondônia, então, né, assim, eu também tive uma influência aí do norte. Minha família inteira é de Minas e alguns são do Espírito Santo, né? Então, eu sou mineira. Então, sempre comi essas comidas típicas mineiras, né? Pão de queijo, coisa com doce de leite, canjica. Comida, assim, brasileira normal, eu acho, né? Assim, bem típica do Brasil. Essa era a minha dieta. E eu sempre fui muito magra, eu sempre fui magrelaça. A não ser quando eu era pequenininha. Quando eu era bebê, eu era muito gorda. Eu era um bebê, assim, bolofo. Mas eu fui crescendo, fui espichando e fui ficando magrinha. E eu sempre fui bem magrela. Eu sofri até bullying por isso, porque eu era muito magra, sabe? Na escola, assim, eles me chamavam de tudo que é nome. Cabo de vassoura. Nossa, eram altas zoeiras, porque eu era bem magra, sabe? Eu não tinha bunda nem peito, eu era magrinha mesmo. E aí, eu mudei aqui para os Estados Unidos quando eu tinha 21 anos. Nunca tive problema para emagrecer, nunca tive problema com peso. Aí eu mudei aqui para os Estados Unidos, eu tinha um namorado da época, eu vim com ele e aí o relacionamento não deu certo, a gente terminou e eu fui viver minha vida. Logo em seguida eu arrumei um namorado. E esse namorado era, bem, eu não quero expor ele aqui, né? Eu não vou falar mal dele também, porque tem nada a ver, né? Eu era adulta, eu não sabia o que eu tava fazendo, mas eu tive escolha, né? Eu poderia muito bem não ter feito nada e não ter namorado com esse indivíduo, mas foi escolha minha namorar com ele. Não tenho raiva dele nenhuma, não tenho mágoa nenhuma, e eu tenho um carinho por ele, porque ele fez parte da minha vida e da minha trajetória. Eu tenho muito respeito por ele, mesmo o relacionamento não ter me feito bem, mas isso não vem ao caso. Enfim, comecei a namorar com esse cara. Eu não gosto de expressar essas palavras e falar assim, mas eu acho que é muito pesado, mas é a realidade. Era um relacionamento extremamente abusivo. Eu não tinha amigas, eu não tinha amigos, porque até ele não me permitia, sabe? Ele botava empecilhos, ele era extremamente ciumento, controlador, manipulador e, enfim, não era uma boa situação, mas eu que me coloquei nessa situação. Eu tinha 21 anos de idade, eu acho que ele tinha 45, ele era um homem mais velho. E não sei o que eu tava fazendo, mas eu entrei nesse relacionamento que do começo já era uma furada. Não pela idade, que eu acho que idade não tem nada a ver. Meu pai é 17 anos mais velho que a minha mãe e eles estão juntos por 35 anos. No meu caso, eu acho que a idade pode sim ter influenciado essa questão, assim, de um relacionamento abusivo, sabe? Mas enfim, não sei se era por causa da idade ou era porque era o caráter dele. E porque eu era mais nova, eu acho que eu era mais inexperiente, era mais boba, mais besta, e eu não sabia muito, assim, lidar com isso.
Então, acabou que eu entrei nessa situação furada, né? Tô muito nervosa pra contar essa história e falar tudo isso, assim. Não tem ninguém aqui, tenho só a câmera, porque eu não consigo muito me abrir, assim, sabe? Eu tenho, assim, umas barreiras que eu não gosto de me expor, que eu não gosto de contar muito sobre minha vida, assim. Minhas melhores amigas sabem disso, elas me xingam muito porque elas falam que eu não conto as coisas. E eu tenho uma coisa assim mesmo, eu não sei, é muito difícil pra mim ser vulnerável, sabe? Falar das minhas fraquezas e falar dessas coisas, assim, do meu passado especialmente. Ai, tô até suando, nossa senhora. Entrei nesse relacionamento, né? E aí, depois de alguns meses de relacionamento, assim, e tal, eu resolvi colocar o Mirena. O Mirena é um DIU hormonal, né? Eles colocam lá dentro do seu útero e ele solta os hormônios, impedindo a ovulação. Então eu fui, coloquei o Mirena com 8 meses que eu tava com esse Mirena, eu tava me sentindo muito mal, eu tinha engordado muito, mas muito mesmo. Esse relacionamento que eu tava também, eu acho que influenciou muito na minha questão mental. Eu fiquei com muita depressão, eu tava muito depressiva, eu passei a comer muito, mas eu estava com Mirena também. E então eu acho importante citar isso porque eu acredito que tenha tido algum efeito hormonal aí no meu corpo, que não tava me fazendo bem também. Então juntou o Mirena com o meu estado mental, que não estava muito bom. E eu acho que isso formou tipo uma bola de neve. 8 meses aí que eu tava com o Mirena, eu comecei a engordar muito, mas muito mesmo. Eu vou colocar fotos aqui pra você ver, assim, o antes do Mirena e o depois. E tipo, uma foto que eu tenho do antes não é muito boa, mas foi assim, bem antes mesmo, assim, uma semana antes de eu colocar. E aí eu vou colocar o depois de 8 meses, que foi quando eu percebi o tanto que eu tinha mudado e o tanto que eu tava diferente. Eu tava com muita depressão. Eu queria morrer, sabe? Eu não gosto de lembrar dessa época porque foi uma fase muito difícil pra mim. E aí quando eu percebi que eu tinha perdido completamente a minha identidade, que eu tava completamente diferente de quem eu era, não só fisicamente, mas mentalmente também. Eu sempre fui assim, doida, sabe? Maluquinha, alto astral. Eu tava assim, mal, sabe? Eu tava mal mesmo, eu tava deprimida. E eu nunca tinha ficado desse jeito. E aí eu me olhava no espelho, eu não me reconhecia, eu tava completamente diferente de quem eu era. Meu rosto tinha mudado, ele tava gigante, assim, comparado ao meu rosto de sempre. Meu corpo, roupa nenhuma cabia. E eu queria emagrecer, e eu até lembro, assim, esse meu namorado na época me fez jogar fora todas as minhas roupas de quando eu era magra. Tipo assim, todas as minhas roupas, meus jeans, minhas roupas todas, ele me fez jogar fora. Falou assim, não, esse é o seu corpo agora, você não vai ficar daquele tamanho mais, joga fora. E me fez jogar fora, sabe? Botar pra doação. Aí eu doei todas as minhas roupas. Nossa, assim, eu tava muito mal. Eu tava muito mal mesmo mentalmente. E como que eu engordei isso tudo? Vou contando aqui, né? Uma das questões, eu acredito que foi o Mirena, foi a depressão também, porque eu acabava que eu comia mais do que eu geralmente comia. Minha vida inteira todo mundo falou que eu comia igual passarinho, eu comecei a comer muito. E era difícil pra mim comer muito. Eu até lembro, assim, eu ia nos restaurantes com esse meu namorado, aí tinha vez que a gente ia num buffet. Aí a gente chegava no buffet e eu comia o tanto que eu comia normalmente, e ele falava assim, eu não te trouxe no buffet pra você comer só isso, pode comer mais. Tipo, hoje eu vejo essas coisas como abuso, sabe? Mas na época eu pensava assim, sei lá, sabe? Ele tava agindo como se ele fosse meu pai, sabe? Não sei, uma coisa muito estranha. Enfim, ele queria controlar o tanto que eu comia e tudo. E aí ele falava, não, você veio no buffet, não sei o que, você pode comer mais, porque eu não tô pagando pra você comer só isso. Ai, me dá até uma raiva assim quando eu lembro disso. Porque eu era muito besta. Por que eu não falava? Não quero, eu tô cheia. O problema é seu, entendeu? Não pedi pra você pagar. Eu até falava assim, às vezes, eu pago então, sabe? Mas, enfim, acabava que eu comia mais. E isso foi virando um problema, sabe? Ele comia bastante, ele era um cara mais gordinho, assim, sabe? E a expectativa dele é que eu seguisse ele, que eu comesse o mesmo tanto que ele comia. E essa não era a minha forma natural, sabe? Eu não tava acostumada com isso. E aí
eu comecei a entrar no bonde dele, né? E seguir o que ele falava. Aí, passado esses 8 meses que eu tava com o Mirena, eu percebi que eu tava muito infeliz, que eu tinha ganhado muito peso, que eu tava muito deprimida. Eu tava sozinha, sentada num restaurante. Eu até lembro, assim, esse dia, sabe? Eu tava sentada no bar de um restaurante, daquele Cheesecake Factory. Quem já veio aqui nos Estados Unidos conhece esse restaurante, é muito popular. Tava sentada no Cheesecake Factory, no bar, eu tava comendo uma salada. E eu lembro, assim, que eu tava lutando muito pra comer saudável na época. Eu tentava fazer exercício, eu tinha começado a ter muitas dores no corpo também naquela época. Eu tava me sentindo muito mal, no geral. Eu comecei a ter uma tendinite muito séria no meu ombro. Eu não conseguia mais fazer exercício passado um tempo, sabe? E eu comecei a ter muitos problemas por isso. Aí, o que aconteceu? Eu sentada nesse restaurante, eu tava muito deprimida. Eu comecei a olhar remédio pra emagrecer, sabe? Eu comecei a querer fazer alguma coisa. E aí eu lembro que me veio na cabeça, assim, sabe? Na hora, eu acho que eu tava até chorando, sabe? Esse dia. Nossa, foi assim, era muito, muito punk essa época. Aí eu tava lá, assim, sentada, e me veio na cabeça: e esse Mirena? Eu engordei foi por causa do Mirena. Aí me veio isso na cabeça, eu comecei a pesquisar e tinha tido vários relatos de mulheres que tinham tido problemas de saúde, ganho de peso, por causa do Mirena. Eu falei assim, gente, mas não é possível que é isso esse tempo inteiro que tá me matando aos poucos. Aí, no outro dia, isso era no final de semana, eu acho que era até um domingo. Aí, no outro dia, eu liguei pro médico e falei que eu queria tirar o Mirena. O médico falou que não tinha nada a ver, que o Mirena não fazia nada no corpo, tal, não sei o que. E na minha cabeça era o Mirena. Aí eu liguei para outro médico e marquei um horário pra poder ir lá e tirar o Mirena. Aí essa médica que eu liguei concordou de tirar, aí ela tirou. Eu fiquei 8 meses sem menstruar, tá? Quando eu coloquei o Mirena. Foi, assim, muito punk. Eu sentia cólica, mas eu não menstruava. E eu tava, assim, inchada, eu tava muito, assim, cheinha mesmo. Eu vou colocar, assim, as fotos pra você ir ver. E aí eu tirei o Mirena, aí eu falei, pronto, meus problemas vão se resolver agora. Mas eu mal sabia que os meus problemas iam demorar muito tempo para ser resolvidos, porque eu tinha criado uma compulsão alimentar, eu tava com depressão e eu tava com muitos problemas. Eu tinha começado a sair um líquido do meu peito esquerdo, da minha mama esquerda, um líquido meio esverdeado. Eu fiquei super preocupada, eu achei que eu tinha câncer de mama. Eu fui em vários médicos, eles fizeram vários exames, ultrassom, e não era nada. Fiz exame de hormônios, tava tudo certo, não era nada disso também, meus hormônios estavam bem. E eu lembro, assim, até na época eu ia num ginecologista, ele era muito bonzinho, esse senhor, sabe? Ele era, assim, um anjo. E eu tava muito deprimida, muito triste. E aí você tem que preencher os formulários quando você vai no médico, né? E aí tem umas perguntas, assim, se eu tinha pensamentos suicidas e como que era, assim, como que eu tava me sentindo, né, mentalmente e tal. Aí eu fui e respondi, assim, sinceramente, como que eu tava me sentindo. Aí ele foi, conversou comigo, falou que eu precisava ir num psicólogo, num terapeuta, que eu não devia ficar me sentindo assim e tal. Mas, enfim, eu não fui no psicólogo naquela época, eu fui no psiquiatra e comecei a tomar remédio. Eu tomei remédio, não melhorei nada, pra ser sincera, porque eu acho que o meu problema tava dentro de mim e remédio não ia fazer nada de cura, né? O remédio ia controlar os sintomas, a questão da ansiedade, que eu tinha muita também. Controlou um pouco, mas não resolveu o meu problema, eu ainda tava muito deprimida. Aí eu terminei o relacionamento, melhorei bastante até, que eu me sentia muito sufocada nesse relacionamento. E aí quando eu terminei esse relacionamento eu me sentia mais livre, assim, eu me sentia melhor, que eu podia fazer o que eu quisesse de novo da minha vida, que eu era livre, mas eu ainda estava deprimida e eu ainda queria. Mas, enfim, eu conheci, depois de um tempo, isso assim, depois de um ano que eu tava solteira, eu conheci quem hoje é o meu marido. E aí começou o meu processo de cura. Eu percebia o tanto que ele era maravilhoso comigo, que ele me tratava bem, que ele me deixava ser quem eu era. Até hoje, né? Sempre me deixou fazer as minhas escolhas, nunca tentou me controlar.
E isso, assim, eu me emociono muito porque às vezes a gente tem que passar por um relacionamento muito ruim pra gente dar valor a um relacionamento bom. E foi exatamente por isso, porque eu conheci uma pessoa que me tratava tão bem, que me deixava ser quem eu era, que não tentava me mudar, que me respeitava, pra eu perceber que eu precisava me curar pra ele também. Pra que o meu relacionamento com ele fosse um relacionamento de sucesso, que desse certo. Então eu precisava me curar. E aí eu comecei a buscar maneiras de me curar. Eu tirei o Mirena e eu devo ter emagrecido aí mais ou menos uns 5 quilos só quando eu tirei o Mirena. E foi mais ou menos aí, não sei, 2 anos tentando emagrecer. E eu só tinha emagrecido 5 quilos depois que eu tirei o Mirena. E aí eu não usava método contraceptivo nenhum, porque eu fiquei um pouco traumatizada com os hormônios, eu não queria saber de nada que tinha hormônio mais, então por isso que eu não usei nenhum outro anticoncepcional. E passou, né, os 2 anos, eu comecei a me relacionar com meu marido hoje, né, e aí eu entrei nesse processo de cura. Eu comecei a fazer terapia, eu fiz terapia por bastante tempo, e eu não conseguia me abrir muito com o terapeuta. E o terapeuta ficava até frustrado comigo. Às vezes ele falava, Karen, mas você precisa se abrir, você precisa falar, porque senão eu não consigo fazer o meu trabalho. E aí veio até mim essa informação sobre uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Eu tô muito relutante pra poder colocar isso aqui, porque isso é uma coisa muito séria, que eu não acho que seja pra todo mundo, e que tem também alguma forma de tabu ao redor disso. Mas, vamos lá. Eu conheci a ayahuasca. Então, eu falei pro meu terapeuta que eu queria participar de uma cerimônia, porque eu tinha ouvido falar muitas coisas e que poderia me ajudar muito na questão do meu mental, do meu estado mental, e que eu poderia me curar da depressão se eu fizesse o consumo da ayahuasca. E se você tem curiosidade sobre isso, eu acho que você deveria pesquisar muito, ouvir aí relato de várias pessoas, porque tem os riscos também de usar ayahuasca. E aí o meu terapeuta falou, bem, a gente tá fazendo terapia, você tá tendo progresso, tá sendo devagar, mas eu não vou falar que você deva ou não fazer, isso fica ao seu critério. Meu terapeuta, assim, bem mente aberta, sabe? Um senhor de idade já e tal, mas ele mesmo me falou que quando ele era mais jovem, ele fez experimentos com, acho que era LSD, para tratamento de depressão, e ele fazia esses experimentos com vários pacientes. Então, assim, ele já sabia do assunto. Tô falando pra você usar LSD? Não tô falando pra você fazer nada disso, nem a ayahuasca. Mas a ayahuasca pra mim era uma questão espiritual também. Por isso que é uma cerimônia, né, com o xamã diferente. Eu fiz numa igreja, a Igreja Luz do Vegetal. Não tem denominação, não é uma religião, mas é algo espiritual com certeza. Então, se você quer mais informação sobre isso, eu não sei se eu gostaria de fazer outro vídeo falando a respeito só de ayahuasca, mas vai pesquisar, porque é muita informação. Eu não alucinei, eu não fiquei doida, nada aconteceu. Eu só tive um estado de consciência muito grande. Eu comecei a entender as coisas, porque a minha dificuldade de me abrir para outras pessoas foi simplesmente eliminada nesse momento que eu tomei a ayahuasca. Tudo fazia sentido para mim, eu comecei a entender tudo que estava acontecendo comigo, no meu estado mental e emocional, espiritual, e eu comecei a entender o que eu precisava fazer para sair dessa situação e para começar a me sentir melhor. Para participar de uma cerimônia de ayahuasca, é obrigatório que você faça um detox de 2 semanas, eu acredito. Isso já tem bastante tempo que eu fiz, tá? Já vai fazer 3 anos que eu tomei a ayahuasca. Então eu fiz esse detox pra fazer a cerimônia. A cerimônia foi excelente. Eu cheguei em casa, assim, transformada. Eu comecei a entender as coisas, o que eu precisava fazer pra mudar a minha vida. Mas esse era o começo do meu processo de cura. Eu entendi que eu precisava de um propósito de vida, que eu precisava cuidar do meu propósito para que eu me sentisse completa e que eu tinha que ter disciplina e determinação para eu conseguir alcançar os meus objetivos e o meu propósito. Naquele momento, o meu propósito era me sentir melhor, porque eu sofria com muitas dores no corpo e eu não sabia o que era. Então eu comecei a ir em vários médicos diferentes para poder descobrir o que estava acontecendo comigo, porque que o meu corpo doía tanto. Eu fui em vários médicos, fiz muitos exames de sangue, muitos
outros tipos de exames. Então eu fui em vários médicos para tentar descobrir o que era. Eu ainda tinha aquele líquido saindo do meu mamilo esquerdo. Eu tinha muitas dores no corpo. Eu ainda estava acima do meu peso, bem acima. Então eu fui buscar maneiras de me curar. Os médicos falavam que não era nada, que eu tava bem, que meus níveis de tudo tava normal. A única coisa que tava um pouco alta era o meu colesterol. Mas no mais, minha saúde estava perfeita. Por que que esse líquido saía do meu peito? Por que que eu ainda tava tão acima do peso? Eu tava começando a comer melhor, sabe? Eu já tava tentando manter uma dieta um pouco mais saudável. Eu comia menos comidas processadas, eu comia mais assim, comida de verdade, eu comia menos já, mas eu ainda não tinha conseguido emagrecer e eu tava me sentindo muito mal, muito doente ainda. Mas depois da ayahuasca, pelo menos eu consegui buscar forças pra poder me curar, sabe? E eu já não me sentia depressiva mais. Eu já me sentia bem, assim, em questão do meu mental. Eu já não tava mais deprimida. Eu consegui perceber o quanto que eu era forte por ter passado por tudo aquilo e ainda ter buscado forças pra poder me curar. Então eu fui num médico especialista e esse médico chegou à conclusão de o que eu tinha era fibromialgia, por causa da questão das dores, e que nada resolvia. Eu tinha tomado injeções, eu tinha tomado remédio para dor, eu tinha feito vários tratamentos e nada resolvia. Esse médico me passou um remédio de fibromialgia. O remédio me fazia dormir melhor, mas não me curou a minha dor também não. Aí eu comecei a pensar mais assim na questão da ayahuasca e do detox, porque eu tive que fazer um detox para fazer a ayahuasca. E depois que eu tomei ela, eu não conseguia mais comer carne do mesmo jeito que eu comia antes. Eu meio que peguei um nojinho, assim, de carne, sabe? Não era, assim, nojo, mas eu já não me apetecia tanto mais. Aí eu decidi fazer um detox de 21 dias. Falei assim, vou fazer um detox de 21 dias, porque eu comecei também a pesquisar muitas maneiras de curar o seu corpo de maneira saudável e natural, e coisas que eu poderia fazer para poder melhorar. E aí eu vi a questão do detox, que eu poderia fazer um detox e ver no que ia dar. E esse detox era 21 dias, vegano, sem carne nenhuma, sem comida animal nenhuma, nada processado, somente frutas e vegetais, nada de açúcar, nada de processado, era tudo comida assim, natural, do jeito que vem da natureza. Batata doce, chia, linhaça, arroz, feijão, tudo que você imaginar que não venha de uma loja, que venha da natureza. Era isso que eu comi. Então era pra ser 21 dias de detox. E eu tava muito animada pra esse detox. Passou uma semana, eu comecei a me sentir mais bem disposta. Eu tava com mais disposição. Passaram 2 semanas, eu comecei a desinchar. Comecei a me sentir melhor também, mas eu comecei a desinchar. Chegaram os 21 dias, eu falei, eu vou estender esse detox para 1 mês. Vou ficar 1 mês. Passou 1 mês, eu tinha emagrecido um tanto considerável. Passou 1 mês, eu decidi que eu ia seguir isso como um estilo de vida, que eu não ia mais voltar a comer carne, porque eu tava me sentindo muito bem. As minhas dores ainda existiam, até hoje existem, mas de maneira bem mais suave, bem menor, sabe? Eu já não tinha tanta dor mais. E na questão da disposição, eu tinha muito mais disposição, muito mais bem disposta. Eu dormia melhor, comecei a ir no banheiro direitinho. Antes eu ia no banheiro uma vez a cada 3, 4 dias. Agora eu tava indo no banheiro uma vez, pelo menos. Tinha dias que eu ia 2 vezes no banheiro pra fazer o número 2, e é muito importante no banheiro, tá? Essa é a maneira, assim, número 1 que o seu corpo faz o detox, né, gente? Se você não vai no banheiro, alguma coisa tá errada. Eu conheci também a Ayurveda nessa época, que é a medicina indiana, né? Que é a medicina oriental da Índia, que já está aí entre a humanidade há mais de 5 anos. Então é algo muito grandioso, uma coisa assim muito bacana que você deve conhecer mais. Todos os tratamentos são de cura, para curar o que está causando sintomas, e de maneira natural. É muito a respeito de rotina e
o que você tem que fazer para você ter uma vida melhor, mais balanceada e saudável. Então, eu conheci a Ayurveda nessa época e eu comecei a seguir várias dessas coisas. Eu fiz esse detox e aí depois que eu comecei a emagrecer, eu comecei a voltar a uma reeducação alimentar. Eu fui também nutricionista, tá? Vale acrescentar isso, eu não fiz tudo isso assim, sabe, da minha cabeça. Eu fui numa nutricionista vegana que me ajudou e me acompanhou por um tempo. E aí, depois de um tempo que eu já tava emagrecendo, que eu já tava, assim, me sentindo melhor, que eu já estava mais adepta a essa reeducação alimentar, eu resolvi fazer jejum. E eu comecei a jejuar também. E a minha nutricionista me apoiou. E eu fazia jejum intermitente. Eu comecei com intervalos de 14 horas, aí depois eu subi para intervalos de 16 horas e foi assim gradativamente subindo, né? Até um ponto que eu cheguei a fazer aí numa época uma refeição por dia. Jejum é uma coisa muito séria, não estou recomendando ninguém fazer, especialmente sem acompanhamento médico. É muito importante você ter acompanhamento médico para fazer jejum. Não é todo mundo que pode fazer, não dá certo pra todo mundo, cada pessoa é um caso diferente e o jejum pode ter consequências sérias se não for feito de maneira correta. Então, não estou recomendando o jejum de maneira alguma, tá bom? Eu comecei a fazer o jejum porque eu já estava me sentindo melhor, eu já tinha começado a emagrecer, eu já estava numa dieta vegana, eu já tinha feito o detox e a minha reeducação alimentar já tinha melhorado muito, eu já não comia compulsivamente mais. E aí eu emagreci muito, consegui voltar pro meu corpo de quando eu tinha 19 anos. Eu vou botar aqui a foto do meu corpo na época que eu emagreci tudo, que é o mesmo de agora. Eu não engordei mais, não emagreci mais, eu mantive o peso desde então. E vai fazer 2 anos que eu parei de comer carne totalmente. Nenhum tipo de carne, nem peixe, nem frango. De vez em quando, se eu saio, vou em algum lugar que não tem opção, eu como alguma coisa que contenha queijo. Por exemplo, pão de queijo. Contém ovo também nesse caso. Ou se eu vou numa festa de aniversário, eu como um pedaço do bolo. Mas assim, geralmente é pouco, uma quantidade pequena. E aí, esporadicamente, eu não faço isso sempre. E então, é isso que aconteceu. Eu emagreci mais de 20 quilos. Somente nessa de parar de comer carne. Claro que eu fiz aí os jejuns, não faço mais jejum, tá? Eu como por demanda, quando eu sinto fome eu como, mas geralmente são 3 refeições por dia. Eu não belisco durante o dia, eu não sinto necessidade, eu não sinto fome assim durante o dia. Eu como só as minhas 3 refeições diárias. De vez em quando eu como 2 refeições diárias, porque não é sempre que eu tenho fome de manhã. Então, se eu não tenho fome de manhã, eu não como. Se eu acordo com fome, é óbvio que eu vou comer. Então, eu escuto o meu corpo. E isso é muito legal. Com a Ayurveda, eu comecei a entender isso. Que eu precisava escutar o meu corpo. Que o meu corpo falava o que eu tava precisando. E isso me ajudou muito a manter o meu peso ideal. Agora, eu não tô falando pra você sentir fome a cada 5 minutos, a cada 1 hora e comer. Porque isso não é certo. A gente acostuma o nosso corpo, o nosso cérebro, a comer muito mais do que a gente precisa. E eu falo isso porque foi isso que aconteceu comigo quando eu tive compulsão alimentar. Eu comia muito, eu comia a cada hora, eu sentia fome toda hora, eu sentia fome o tempo inteiro. Era como se tivesse uma fome que nunca acabasse. E isso não estava certo. Hoje eu entendo o que é fome quando meu corpo tá com fome. Eu vou, tomo água e espero. É fome mesmo ou é sede? Ou é porque eu tô entediada? Porque muitas vezes acontece que a gente tá entediada, a gente vai lá e come pra poder suprir o tédio. Então, assim, é muito complexo. E é por isso que você precisa de um acompanhamento com um médico, com um nutricionista, pra você entender direitinho o que tá acontecendo com você. Mas era isso que estava acontecendo comigo. Então eu tive essa compulsão e agora eu já não sinto fome com tanta frequência mais. Eu como quando eu sinto vontade, quando eu sinto fome. E quando eu como, eu escuto o meu corpo. Se alguém faz um prato pra mim, eu vou num restaurante e vem aquele prato, eu não preciso comer aquele prato inteiro que tá na minha frente. Eu vou comer o tanto que o meu estômago suporta. Então, na hora que eu me sinto satisfeita, eu paro. Eu não continuo a comer falando assim, nossa, eu vou desperdiçar.
Não, eu pego uma caixinha, peço pro garçom, falo assim, garçom, pode me dar uma caixinha pra eu poder levar? E eu levo, eu não desperdiço. Mas naquele momento, eu não vou comer mais do que o meu corpo suporta. Isso é uma coisa assim, óbvia, tão óbvia, mas que tantas vezes a gente faz, que a gente come mais do que o que a gente aguenta. É o olho maior que a barriga. Então eu comecei a entender o meu corpo, comecei a escutar o que o meu corpo precisa, quanto de comida eu preciso, na verdade, e isso tudo contribuiu pro meu emagrecimento. Como eu falei, essa é a minha jornada. Cada pessoa tem uma jornada única. Você não pode esperar que a sua jornada seja como a minha ou como a de outra pessoa. O que você pode e deve fazer é focar na sua saúde, no seu bem-estar. Se você está deprimida, se você não está bem, vai no médico, vai fazer terapia. Terapia é muito importante. É a coisa mais importante para tirar uma pessoa de uma situação dessa. E foi o que me ajudou a entrar no meu processo de cura. Se eu não tivesse feito terapia, eu não teria tido progresso nenhum. Eu ainda estaria lá no começo, quando eu tava sofrendo, deprimida, triste, querendo acabar com a minha vida, com compulsão alimentar, sem me reconhecer, sem saber quem eu era. Então, fazer terapia, procurar um psicólogo, um profissional que vai conversar com você, que vai te ajudar a sair dessa, é a coisa mais importante. Se rodear por pessoas que se importam com você, pessoas que te querem bem, que querem ver você feliz, é muito importante. E se você não tem essas pessoas ao seu redor, é melhor que você fique sozinho. Porque eu fiquei sozinha por mais de um ano aqui nos Estados Unidos, sem a minha família, sem meu pai, sem minha mãe, sem meu irmão, sem ninguém. Não tinha namorado, fiquei um ano assim, solitária. E eu tinha depressão? Tinha, mas era melhor do que quando eu estava com uma pessoa que estava me aprisionando e tentando me mudar, tentando me fazer ser quem eu não era. E isso teve um peso muito grande na minha perda de peso, na minha cura. E hoje eu valorizo a minha história, eu valorizo tudo isso que eu passei. Porque se eu não tivesse passado por isso, eu não seria quem eu sou hoje. Eu não estaria aqui para poder te dar esse testemunho e falar que eu consegui vencer a depressão. E falar que hoje eu quero viver ao máximo possível, que eu quero buscar o meu propósito, que eu quero fazer o que me alegra, que eu quero crescer nessa vida, que eu quero lutar para poder ser feliz, fazer pessoas felizes e ser quem eu sou. Eu não quero mais perder tempo com coisas banais. Eu não quero perder tempo sofrendo. Eu não quero perder tempo sem dar valor ao que realmente importa nessa vida. Quer ser feliz, quer viver o hoje. Então, eu valorizo muito tudo isso que eu passei. E eu acho que era necessário para eu crescer, amadurecer e ser quem eu sou hoje. Eu não sei se eu falei tudo que eu queria falar, não sei se tem mais coisa que eu deveria falar nesse vídeo, mas eu vou falar para você. Busque ajuda se você não está conseguindo sair dessa. Se você tá triste, se você tá deprimido, deixa um comentário aqui, vai lá no meu Instagram, me manda um direct. É um prazer conversar com vocês. Eu tô sempre respondendo os comentários aqui. Eu não deixo de responder ninguém. E especialmente nesse assunto, eu quero poder auxiliar pessoas. Eu quero poder contribuir com algo maior. Eu quero poder contribuir na cura de pessoas. Eu tô aqui no YouTube fazendo vídeos de maquiagem, coisas de cabelo, coisas que mexem com autoestima, que foram coisas que me ajudaram muito também. Eu comecei no YouTube, eu ainda tinha depressão. Eu comecei no YouTube bem na época que eu fiquei solteira, que eu larguei daquele doido. Daquele meu ex-namorado. Mas eu ainda tava deprimida, eu não sabia o que eu tava fazendo, e eu desisti por um tempo. E o meu marido me incentivava muito na época que a gente começou a namorar. Ele falava, volta pro YouTube, vai fazer vídeo, vai fazer aquilo, não sei o que, não sei o que. E ele me deu uma câmera. Essa câmera que eu tô gravando agora, ele que me deu há um tempão atrás, pro meu aniversário. E ele queria que eu voltasse pro YouTube, mas eu ainda não sentia forças. E aí, quando eu me reencontrei, eu consegui entrar no meu processo de cura, eu consegui me curar, eu consegui entender que o meu propósito era seguir os meus sonhos, que era fazer o que eu amo fazer, que é ajudar pessoas, que é me conectar com pessoas, e eu queria criar uma comunidade pra mim. Então eu resolvi voltar pro YouTube e de maneira mais profissional também. Então tudo isso me ajudou a chegar até aqui. E se você tá assistindo esse vídeo, se você achou a minha história interessante, se você achou a minha trajetória parecida com a sua, me deixa um comentário aqui, conversa comigo. Eu gosto muito de trocar ideias, de poder conversar com pessoas e me conectar com pessoas. Então, é isso.
terminei de fazer meu olho, porque senão ia ficar muito difícil falar enquanto eu fazia delineado. No auge de tudo, quando eu engordei bastante, eu acho que eu cheguei a pesar a 160 pounds, que isso é o equivalente a 72 quilos. Eu cheguei a pesar 72 quilos. Eu sou uma pessoa de 1,63. 1,63 m. Olha aqui, o tamanho do meu pulso. A minha estrutura óssea é pequena. Eu sou uma pessoa pequena, sabe? Eu sempre vesti 34, pra você entender. Eu sempre fui, assim, uma pessoa fininha, entendeu? Então, pra eu engordar tudo isso, 72 quilos, é muito pra minha estrutura corporal. O meu corpo não comporta isso. Então, eu engordei muito. E eu sempre pesei, assim, 50 quilos quando eu era mais nova. Agora, eu acredito que eu peso 52 quilos. Eu tô aí entre 50 e 52. Ou seja, eu voltei pro meu peso normal de antes. Eu tô pesando exatamente o mesmo peso que eu pesava quando eu tinha 20 anos de idade, quando eu tinha 19 anos de idade. Estou com 29. Faço 30 anos esse ano. E demorou muito, né, pra eu poder tomar essa atitude e vir aqui pra poder falar dessa minha trajetória, mas é porque eu não me sentia preparada. Foi difícil pra mim falar algumas coisas, por exemplo, a ayahuasca não é uma coisa que eu sou muito confortável falando com qualquer pessoa, especialmente aqui na internet, onde as pessoas levam muita coisa pro lado errado. Isso foi um tratamento que eu precisava fazer, que eu me dispus a fazer. Eu não fiz pra ir lá ficar doidona, até porque se você quer ficar doidona, a ayahuasca não é algo que é pra deixar ninguém doidona. É um tratamento, é uma coisa muito séria. Então, isso é uma coisa que eu estava muito relutante em mencionar aqui nesse vídeo. Mas se eu não mencionasse, iam ficar faltando peças aí da minha trajetória. E a ayahuasca foi algo muito importante aí na minha recuperação. A questão do veganismo. Eu não sou vegana, eu não levanto bandeira de veganismo. Eu admiro muito e eu acho que foi uma coisa que contribuiu muito na minha cura, mas eu sou vegetariana. Eu como de vez em quando alguma coisa que contenha ovos e leite, mas nunca mais comi um pedaço de carne. Isso já vai fazer 2 anos. E desde que eu emagreci tudo que eu tinha engordado, eu tenho mantido o meu peso assim e eu como muito. Eu faço assim, na hora da minha refeição, eu como bastante. Eu como arroz, feijão, eu como carboidratos que muitas pessoas não comem porque elas acham que carboidrato é ruim para a saúde, quando na verdade o que faz você engordar é gordura, não é carboidrato. E as coisas que contêm mais gordura são produtos animais, como queijo, leite, ovos, carne. Eu não quero entrar nesse mérito aqui, porque eu acho que é algo muito controverso. Eu não critico quem come carne, até porque se um dia me der vontade de comer carne, eu vou comer, mas eu não sinto essa necessidade e eu não sinto essa vontade, pelo menos hoje não. Eu acho que a dieta vegana, a dieta vegetariana, onde você centraliza aí a sua dieta em vegetais e frutas, é algo que é mais saudável para você, porque é muito mais nutritivo, contém antioxidantes, contém vitaminas essenciais para o seu corpo funcionar, e isso que me ajudou também no meu processo de cura, porque além de emagrecer, eu me sinto mais bem disposta, os meus níveis aí são muito melhores hoje em dia. Eu falei lá no começo que os meus níveis estavam bons, a única coisa que eu tinha de ruim era o colesterol alto, mas as minhas vitaminas estavam ali na média, né? Hoje em dia, as minhas vitaminas estão altas, eu tenho muito mais vitamina, a minha imunidade é muito melhor e a questão da fibromialgia melhorou muito. Eu ainda sinto dores de fibromialgia, mas não é todos os dias da minha vida. Agora, geralmente, eu não sinto dor, sinto pouquíssima dor em alguns pontos, que geralmente é o meu ombro, mas aquela dor que eu sentia antes eu já não sinto mais. De vez em quando ataca, eu tenho um ataque aí de fibromialgia que me dói muito mais do que o normal, mas dura 1 dia, 2 dias, e geralmente é porque eu fiz alguma coisa. Geralmente é quando eu como mal, geralmente isso acontece quando eu como muita coisa processada, com açúcar, muito doce, aí vem e ataca. Sobem aí os níveis de inflamação do meu corpo e eu sinto dor. Mas, no geral, melhorou muito. A questão do líquido que saía do meu mamilo esquerdo não tem mais, não sai mais, nada. E isso é uma coisa que me chocou muito, porque os médicos falavam que não era nada,
Eu fiz exames de sangue, eu fiz exames do negócio que saía, do líquidozinho que saía, eles fizeram ultrassom, fizeram mamografia, fizeram tudo. E falaram que não era nada. Mas nada, um peito normal, não sai nada. E o que saía pra mim não era normal. E era só em um peito. E meu peito era dolorido. Então, não é normal. E depois que eu comecei a comer, a me alimentar dessa maneira que eu me alimento hoje, a seguir esse estilo de vida, acabou, eu não tenho mais isso. Então, isso me diz algo, me diz que eu estou no caminho certo. Eu me sinto eu mesma de novo, eu me sinto normal, eu me sinto bem, eu me sinto feliz, eu me sinto completa e eu sinto que eu tô no caminho certo. E isso é tudo que importa. Na vida, a única coisa que importa é você se sentir segura, feliz e que você está no caminho certo, que você está fazendo as coisas certas e que você está evoluindo. Tem os dias que eu piso na bola? Claro que tem, igual eu falei, tem vezes que eu como coisa processada, que eu como coisa com açúcar, que eu não como tão saudável assim, mesmo não comendo carne. Às vezes eu vou e como hambúrguer vegano, batata frita. Isso tudo é vegano, né? Mas não é saudável. E aí, mesmo assim, de vez em quando eu como isso. E eu pago o preço quando eu como, quando eu sinto que eu pisei na bola, eu pago o preço. Se ficar alguma dúvida, se ficar alguma questão, comenta aí nos comentários, faz a pergunta, porque eu vou responder todo mundo com certeza. Se você quiser saber mais informação aí a respeito do meu detox, a respeito da minha alimentação, deixa um comentário que eu posso fazer um vídeo também explicando mais a respeito disso. São muitos detalhes que me trouxeram aonde eu estou hoje. E é isso. Muito obrigada por assistir o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, deixar um joinha para me ajudar na divulgação do canal. E se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, compartilha ele com alguém que você acha que pode beneficiar desse vídeo. Com alguém que você acha que pode encontrar algum tipo de solução nesse vídeo. Então é isso. Muito obrigada por assistir e até o próximo. Tchau, tchau.